Quem puder, feche seus olhos. Gente, leva muito a sério o nosso negócio Mary Kay. Vamos levar muito a sério essa reunião de hoje. Porque se tem uma coisa que eu acredito muito é que Mary Kay não entrou em nossas vidas por acaso, tá? Então, quem puder, fecha seus olhos, entrega aí pra Deus agora as suas aflições, os seus medos, suas sabotagens, né? A gente precisa aprender a pedir a Deus aquilo que a gente tá precisando, coragem, força. E entrega pra Ele também as suas metas, os seus objetivos. Esclarece pra Deus, né, o porquê que você precisa tomar vergonha na cara, ter força e coragem pra fazer Mary Kay. Eu me lembro, gente, que lá no meu início da Mary Kay, tava com muita depressão, muita síndrome do pânico, e cada cliente que eu ia atender, nossa, era um mistério na minha vida, sabe? E era muito desafiador conseguir sair de casa, conseguir levantar da cama. E aí eu me lembro que eu falava, Senhor, me dá força porque eu preciso pagar minhas contas, me dá força porque eu preciso me honrar a minha vida, me dá força pra fazer o que precisa ser feito, me dá força pra fazer um agendamento, me dá força pra ir fazer uma entrega muito longe. Eu já falei pra vocês, né? Teve uma vez que eu levei 4 horas pra fazer a entrega de um lápis retrátil, né? Que ainda não tinha carro, mas graças a Deus sempre honrei a Deus a minha saúde, né? Não tinha preguiça, não tenho, graças a Deus. De vez em quando a gente dá umas procrastinadas, né? Mas eu não aceito ter preguiça. Não aceito pensar pequeno. E aí eu me lembro que ficou marcado, né? Poxa vida, 4 horas pra ter um lucro. Na época, né? O lápis era baratinho. 4 horas pra não ter um lucro nem de 10 reais. E aí naquele momento eu falei, é por isso que você merece fazer o que precisa ser feito. Porque Deus te deu uma oportunidade maravilhosa. Então se você tá honrando a sua vida, se você tá fazendo o que precisa ser feito, pode ter certeza que se você não desistir, Deus vai te honrar. Então fecha aí seus olhos pra gente poder fazer a nossa oração, tá? Senhor, meu Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu te entrego hoje, Pai, essa reunião. Me usa, Senhor, ainda que eu fale o óbvio, ainda que eu fale aquilo que elas já estão cansadas de ouvir, mas que dessa vez, Pai, seja o Espírito Santo falando, seja o Espírito Santo entrando através dos ouvidos delas. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dê coragem e ousadia para fazer o que precisa ser feito. Meu Deus, nos desperte, Pai, nos dê saúde, nos blinda de todo mal, começando pelos nossos maus pensamentos, as nossas más palavras, os nossos maus sentimentos e a nossa inação. Eu te peço, Senhor, ressuscita os nossos sonhos, nos dê um motivo forte para agir e não procrastinar. Senhor, abre as portas, Pai, das vendas, dos cadastros, mas que o Senhor abre a nossa mentalidade e que a gente entenda que aquele que planta, o Senhor vai honrar na colheita. Então eu te peço hoje, Pai, nos dê saúde, nos dê força, nos dê mentalidade, nos dê permissão, nos dê merecimento, para que a gente consiga fazer o que precisa ser feito todos os dias, mesmo não querendo fazer. Que nós não sejamos mulheres motivadas, mas que a gente seja mulheres disciplinadas. Que a gente seja referência dentro da nossa casa. Que a gente não desista, que a gente seja testemunho de glória e de vitória, Pai. Para que a gente possa ser muito honrada com as vendas e os cadastros e com uma renda extraordinária nessa oportunidade que o Senhor nos deu. Não só para que a gente tenha as contas pagas, mas para que a gente tenha a realização dos nossos sonhos. Então eu te peço, Pai, nos desperta, nos levanta, nos dê visão, nos dê disciplina para que a gente faça o que precisa ser feito, para que cada plantio o Senhor honre com vendas maravilhosas e cadastros maravilhosos. Nos dê, Pai, inteligência emocional. Amém. Senão eu fico aqui, né? Senão eu fico aqui... Não fica aqui orando até amanhã. Então hoje nós vamos falar sobre estratégias de alto impacto para transformar a sua vida financeira com o quê, gente? A venda da base, que é um produto que gera muita recompra. É um produto, né, que se a gente fizer um bom trabalho de fidelização, o cliente ele vai repor mais de 2, 3 vezes no ano. É um produto de alto lucro para nós. É um produto que fideliza. Então, a base é a base do nosso negócio. E nós precisamos entender que os produtos da Mary Kay são produtos de alta qualidade. Então, a gente não precisa ter medo de vender. Então, já pega papel e caneta em mãos, porque depois você não vai lembrar o que anotar. Se você tiver algum insight aí, né, eu falo que é neurocientificamente comprovado que o seu insight, se eu não me engano, dura... Insight é uma ideia que você teve, tá? Nossa, eu vou fazer isso. Nossa, eu vou fazer aquilo. Ele dura, se eu não me engano, não sei se são 3 ou 7 segundos. Então, você precisa anotar. Porque senão depois você não vai fazer, tá? E a gente só tem insights quando a gente tá no ambiente certo, com as pessoas certas, recebendo o conteúdo certo. Então, por isso que a gente tem que se colocar em ambientes, né? Participar das reuniões online, participar sim dos eventos presenciais. Por quê? Porque é essa atmosfera que faz com que, a sua mentalidade mude. Porque pensa comigo, como que você vai ter uma ideia diferente no seu ambiente que tá ali, as mesmas pessoas, as mesmas conversas? Não tem como. E geralmente um caos, né? Porque eu não sei aí na casa de vocês. Aqui em casa parece um furacão o povo. Nunca vi. Eu adoro essa bagunça, né? Mas como que você vai ter novas ideias com as mesmas pessoas, ouvindo as mesmas coisas e às vezes as mesmas reclamações? Não tem como. Então já pega papel e caneta aí e já aprenda a anotar as coisas, tá? Então a primeira anotação que você precisa fazer aí... Não foi, peraí.
primeira anotação que você precisa fazer antes de irmos para as estratégias, a gente precisa desenvolver a nossa mentalidade. Porque, gente, a vida que eu tô vivendo é fruto da minha mentalidade. A vida que você tá vivendo é fruto da sua mentalidade. Então, nada vai mudar se primeiro a gente não se dispor a mudar isso daqui, ó. Por isso que nós precisamos estar sempre lendo livros, estar sempre vendo vídeos, estar sempre participando de reuniões online, estar sempre participando de eventos. Eu sei que talvez algumas pessoas pensem assim, nossa, pra que tanta reunião? Pra que tanto evento? Eu não tô fazendo nada mesmo, mas é pra isso, é pra mudar isso daqui, ó. Porque cada vez você planta uma sementinha nova, entendeu? E cada vez que você planta uma sementinha nova, cada vez que você tá em uma reunião, lendo livro, assistindo um vídeo, participando de um evento presencial, você tá regando essa sementinha. E aí, uma hora, ó, ela cresce. E é aonde a mentalidade expande, nem que seja um pouquinho. Eu hoje não sou a mesma Suelen de quando eu entrei na Mary Kay. Eu hoje não sou a mesma Suelen, né, que lá no início não tinha conquista nenhuma, não participava de uma corte, não ganhava um compartilhe o legado, né, que são essas premiações pequenas que a Mary Kay coloca. Então, lá atrás, eu tinha uma mentalidade. Fruto de ir regando, né? Fruto de ir plantando, fruto de ser persistente, fruto de ler livros, fruto de participar, né, de novos ambientes, reuniões presenciais, eventos, reuniões online, ouvir os áudios ali de uma diretora, da minha nacional, aí a mente vai, ó, opa, deixa eu crescer um pouquinho, opa, deixa eu crescer aqui. E é aí que uma hora as coisas vão começar a melhorar pra você, tá bom? Só que pra isso, você precisa receber cada ensinamento com o coração aberto, porque senão você vai ser aquela consultora, né, de 10 anos atrás e que hoje continua do mesmo jeito. Vende o mesmo tanto, não conquista nada, não sobe no nível de carreira. Ué, mas como assim? Por quê? Por que será? Por causa disso. Porque não se dispôs a desenvolver a mentalidade. E outra coisa que nós precisamos raciocinar é que cada um tem uma bagagem. Cada um tem uma bagagem, ok. Só que você não é refém do seu passado. Você não é refém do seu perfil comportamental. Você não é refém de nada. Você se faz refém. Ai, é porque no meu passado aconteceu isso. Ai, é porque a minha vida tá assim, assim, assado. Ah, mas você tem que ver que é porque eu sou hiperativa. Ah, é porque eu tenho TDAH. Ah, é porque, sabe? Então, você precisa parar de ser refém, precisa parar de ser a vítima e começar a ser a protagonista. Começar a tomar as rédeas. Ainda que você cresça um pouco, opa, peraí, aprendi, agora eu vou me policiar pra colocar em prática. Então, a partir do momento em que eu aprendo, eu preciso me policiar pra colocar em prática. Porque se eu não me policiar 24 horas pra colocar em prática, eu vou toda hora, subo um degrau, desço 5. Subo outro, desço 5. Quantas consultoras eu fico observando, né, de alto potencial, que não consegue passar um pedido de 40% todo mês. Eu prego pra vocês que é fácil fazer 2 mil de renda extra na Mary Kay, tá? Não tô falando de renda principal, não, de renda extra. Eu prego isso porque eu trabalhava na companhia aérea e eu já fazia isso, e eu saí da companhia aérea, larguei mesmo o trabalho. Por quê? Porque eu falei, eu vou viver isso, não aceito fazer menos do que 2 mil reais com Mary Kay. Então, o que a gente precisa? Aprender e se policiar pra colocar em prática. Porque senão você vai ser uma eterna consultora de um bom coração, uma pessoa de caráter, né? Uma pessoa justa, uma pessoa de grande potencial, mas que não consegue fazer um pedido de 40% por mês. Tô falando 40% por causa do lucro, tá? De R$ 1.000. Você passa anos sem conseguir fazer 2, 3 pedidos de 40% pra começar a trabalhar por uma corte. Você passa anos sem conseguir ser uma futura diretora. Você passa anos sem entrar em qualificação pra ser diretora. Então, a gente precisa desenvolver a nossa mentalidade que, opa, peraí, aprendi, agora eu vou colocar em prática. Por quê? Porque eu preciso ir pro meu próximo nível. Eu vou me policiar se eu tô tendo os pensamentos certos, as palavras certas, os sentimentos certos, e se eu estou agindo de forma certa, até que eu vá para o meu próximo nível. Então, peraí, qual é o meu próximo nível? Ah, o meu próximo nível, eu tô aqui como consultora e não tô fazendo pedido todo mês. Então, o meu próximo nível é entrar pro Círculo das Estrelas. E não aceita mais sair. Não aceita mais sair. Opa, peraí, agora eu já sou Círculo das Estrelas, então agora eu preciso começar a fazer 40% todo mês. E não aceita mais parar de fazer 40% todo mês. O que eu preciso fazer, gente? 2 produtos por dia de vendas. Uma média de 700, 750 reais de vendas por semana. Como assim que não consegue? Não consegue porque não faz. Não consegue porque não se policia. No mercado lá fora, a gente vai trabalhar passando mal. No mercado lá fora, a gente vai trabalhar com filho em casa. No mercado lá fora, você vai... Não importa como, mas você vai. E às vezes, pra ganhar, nem 2 mil reais, mas você vai. O seu merecimento é tão baixo que no mercado lá fora, você se propõe a fazer muito e ganhar pouco. E na Mary Kay, que você sabe que você pode fazer e vai ganhar proporcional ao quanto você faz, você não faz. Merecimento baixo demais. Se for pra mim sacrificar, se for pra mim morrer de trabalhar, se for pra mim fazer um salário e ainda ter dificuldade financeira, eu faço. Agora, se for pra mim me dispor de aprender, colocar em prática, ter persistência, ter disciplina em um negócio como o Mary Kay, que eu sei que lá na frente eu vou fazer muito dinheiro, que eu vou ter flexibilidade de horário, que eu vou ter qualidade de vida, eu não faço. Por quê? Porque eu sou infantil. Se eu tenho a obrigação de fazer, de bater cartão, eu faço. Agora, se eu não tenho, eu não faço. Baixo merecimento. Então, o que nós precisamos? Desenvolver isso daqui. Opa, peraí, eu sou merecedora sim.
Gente, sabe como? Ó, eu vou falar uma coisa aqui que eu não gosto de tocar nesse assunto, porque eu detesto falar de gente fracassada, tá? Então a gente tem que se espelhar e se modelar em pessoas de sucesso, né? Não importa se você ainda não tá fazendo, mas você tem que modelar essas pessoas e falar sobre elas. Eu não sei se vocês se recordam, quem é mais antiga, de uma época que se formava muita diretora na Mary Kay, mais do que agora, mas começou a vir tanta marca diferente e o brasileiro tem um defeito miserável. Ele é preguiçoso, ele gosta do dinheiro fácil, entendeu? Quem tiver te dando mais pra você fazer menos, ou melhor, quem tiver te dando não. Quem tiver te prometendo mais, né? Eu te prometo mais dinheiro, você não fazendo nada, o brasileiro vai lá e se rende. A maioria da mentalidade do brasileiro é assim. Por quê? Porque nós somos uma população de mentalidade pobre. Trabalhe pouco e todo mundo já doido pra aposentar porque não quer fazer nada da vida. E esquece que trabalho não é só sobre dinheiro, é sobre saúde, é sobre você estar vivo, é sobre você agregar valor na vida das pessoas. Mas eu não sei se vocês se recordam, começou a vir muita marca e muita diretora começou a sair. Muita diretora começou a desvalorizar o negócio Mary Kay e muita diretora começou a cair. Eu não sei se vocês se lembram disso, né? Era assim um boom de muita gente formando diretora, mas ao mesmo tempo muita gente caindo, deixando de bater a meta ou indo pra outra marca. O que eu quero falar pra vocês? Que se a gente não desenvolver... E depois todo mundo voltou, tá? Porque tá todo mundo voltando. Adoro. Todo mundo voltando. Aí, ó, tá vendo? A sua diretora foi pra outra marca e já voltou de novo, né? Pra Mary Kay. Gente, a gente precisa ser racional. Pega o negócio Mary Kay, estuda essa carreira de novo. Eu tô entrando em assunto, tem alguém precisando ouvir isso. Eu tô entrando no assunto nada a ver. E hoje eu ainda falei, meu Deus, eu vou passar só o que tá no slide, eu não vou falar outra coisa, mas vamos lá. A gente precisa ser racional. O que é ser racional? É você estudar o plano de carreira da Mary Kay. Então, eu vou mandar um vídeo pra vocês, tá? E assista esse vídeo de novo. Ai, Suelen, mas eu já sei. Eu já sei quanto que eu ganho pra ser futura diretora, eu já sei quanto que eu ganho pra ser diretora, eu já sei que eu posso ser nacional, eu já sei de tudo isso. Vamos lá, respira fundo. Elimina de vez essa praga desse seu ego e desse seu orgulho. Assiste a aula, mas assiste dessa vez de mente e coração aberto. Seja uma pessoa racional. Avalia a dimensão do negócio que está em suas mãos, chamado Mary Kay. E aí, depois, bate o joelho no chão e pede a Deus para poder te dar força e coragem para que você faça o que precisa ser feito para viver as promessas dele dentro desse negócio Mary Kay, não importa o tempo que leve. Por que eu tô te falando isso? Porque senão você se rende para qualquer outro negócio. Não estou falando que não tenha outras coisas boas e que faça tanto dinheiro quanto Mary Kay. Mas você consegue entender que na Mary Kay você se desenvolve não só financeiramente, mas como pessoa. Você entende que Mary Kay pode ser a base para você até fazer outras coisas, mas se aqui que você tá tendo tudo de graça, você não faz, você acha mesmo que em outra coisa você vai fazer? Não vai, porque o problema não é o negócio, é você. Então faz essa oração e começa a pegar firme nesse negócio, porque é um negócio rentável, que te dá flexibilidade de horário, que te dá qualidade de vida e é um negócio de recompra maravilhosa. Então não é, por exemplo, vou dar um exemplo, comprei esse livro aqui, entrei lá no site, comprei esse livro. Eu vou comprar outro desse livro, gente? A não ser que eu queira dar de presente pra alguém, mas vamos lá, né? Raro alguém tá comprando livro pra dar de presente. Na sua família mesmo, você já deu presente, livro, pra quantas pessoas? Uma, duas? De uma família de 50, 100? Então, não tem recompra, entende? Agora, no nosso negócio, às vezes, igual eu tava ontem deitada na cama, e aí a cliente foi lá e comprou R$349. Então, é um negócio rentável. Mas por que a gente não faz? Porque o nosso merecimento tá muito baixo. Então, eu vou deixar de uma atividade, anota aí, atividade, tá? Pra todas nós. Assisti o vídeo do plano de carreira da Mary Kay novamente, mas dessa vez assisti de coração e mente abertos. Faz uma oração antes, eu faço essa oração, Senhor. Tira de mim todo o meu orgulho, todo o meu ego, tudo que não tá permitindo com que eu viva as tuas promessas onde o Senhor me colocou, tá? E depois que você terminar de assistir, alguma coisa ficou ali no seu coração. Bate o joelho no chão e faz oração de novo, tá, Senhor? Faça com que eu seja uma pessoa disciplinada, faça com que eu seja uma pessoa focada. E aí eu tava falando da questão de ir pro próximo nível, né? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque, ó, se você é uma consultora que hoje não passa pedido, passou da hora de se policiar e não abrir mão de ir pro seu próximo nível. Círculo das Estrelas. Virou Círculo das Estrelas, passou da hora de ir pro seu próximo nível e não abrir mão dele. É isso que nós precisamos, não abrir mão do nosso próximo nível. Aí, o que eu preciso fazer? Trabalhar pra poder ser uma Círculo das Estrelas terceiro nível. Por quê? Porque eu vou ter frete, 4 fretes grátis. E ainda começar a ganhar mais estrelas. O que eu preciso analisar com isso? Se eu quero trabalhar pra corte, o não ter frete me ajuda.
Por quê? Porque eu vou ter uma meta semanal de vendas de vender pelo menos R$ 2.000, R$ 2.500. Ou seja, toda semana eu vou vender, vou ter encomenda, vou passar um novo pedido e não vou pagar frete, tá? Porque eu sei que muitas ficam limitadas aí também na questão do frete. Então, eu preciso mandar comando pra minha mente, expandir a minha mente de qual é meu próximo nível. Agora eu vou trabalhar pra quê? Aí, foi terceiro nível, opa, agora eu vou trabalhar pra corte de vendas, agora eu vou trabalhar pra corte de inícios. Depois disso, ó, esse mês eu me dou 3 meses pra não abrir mão de ser uma futura diretora. Virou futura diretora, não aceita cair. Sabe qual é o nosso maior desafio? É que Deus nos permite alcançar, mas você não se permite manter. E aí, o que a gente precisa? Opa, peraí, eu não aceito regredir. O que eu preciso fazer pra me manter como futura diretora? As 5 do meu time não estão fazendo nada, não quer saber de nada, só quer saber de tirar férias, ok. Eu vou em busca de pessoas iguais a mim, entende? E agora, virei futura, qual é meu próximo nível? Entrar em qualificação. Não precisa ter medo. Olha, eu vou falar algo pra vocês. Para de ser refém do seu medo e das suas inseguranças e das suas limitações. Entrou em qualificação, oba, agora eu vou honrar onde Deus me colocou. Porque entenda algo, eu ouvi isso de uma amiga. Se Deus te deu, é porque você tem capacidade de manter. A questão é se você tá se desenvolvendo pra manter esse negócio, pra manter essa capacidade. E aí, onde eu queria chegar, virou, né, que eu tava falando de muita saindo, virou diretora, filha, não aceita regredir, não aceita, vai estudar sobre merecimento, vai estudar sobre permissão, volta a ser engajada no seu negócio, estuda sobre o seu negócio. Mas eu já sei tudo, se soubesse não ia estar passando aperto, tá? A gente precisa parar com esse orgulho que a gente tá nele. Então participa das reuniões, vai nos eventos, pede a Deus pra te dar lá insights, ideias, né? Gente, é só no ambiente certo que você recebe renovo, tá? Nós precisamos entender que nós somos seres feitos de mente, de espírito, mas também, ó, de corpo. Então nós precisamos estar nos lugares certos. E aí, voltando aqui pra nossa reunião, né? Então não aceita ficar sempre no mesmo nível. Vá para o seu próximo nível, trabalhe para o seu próximo nível. E aí que eu quero falar aqui pra você, ó. Para aí 2 minutos, respira fundo. Por que eu vou respirar fundo, Su? Porque quando eu respiro fundo, eu oxigeno meu cérebro, eu saio de mim, né? Eu saio um pouco ali da minha carne e começo a trabalhar mais a minha alma e o meu espírito. Então, respira fundo. Se você achar que isso é uma bobeira, uma palhaçada, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Cada um tá tendo a vida e o resultado que merece. E agora, se pergunte, faça uma autoanálise. O que você veio buscar nessa aula? Porque, ó, olha, poucas pessoas que acordaram cedo pra participar dessa reunião. Mas você é uma delas. E aí, um tanto de gente que nem vai participar. Só que sabe por que você é uma pessoa comprometida? Sabe por que você é uma pessoa de grande potencial? Porque eu não sei quem são as pessoas que estão aqui online, né? Que eu vi aqui, eu tô vendo aqui comentário, o último comentário só da Dani. Eu não sei quem são as pessoas que se comprometeram em estar na reunião. Mas eu tenho certeza absoluta, coloco minha mão no fogo, que são as comprometidas. Não vai ter aqui na live alguém que, deixa eu entrar aqui. Não, essas estão online no Instagram, mas não vão entrar na live. Essas são as que estão reclamando. Aí, ó, a Zita também tá aqui. Essas são as que estão reclamando da vida financeira, mas estão lá viajando na maionese na história dos outros, das influencers, vivendo a vida de outras pessoas, dos parentes, dos vizinhos, dos famosos, mas não estão dispostas a estar aqui na reunião. Então, você, Janaína, você é comprometida. Você está aqui na reunião. Mas sabe por que muitas vezes você sai da reunião e seu resultado continua do mesmo jeito? Você continua sem ser uma futura diretora, sem conseguir fazer 5 cadastros. Rafinha, bom dia. Continua sem conseguir ser uma futura diretora. Continua fazendo só um pedido de 40% no mês e não é uma corte. Ou nem faz pedido todo mês. E quando faz, custa fazer 350 para poder se manter. E receba com muito amor as minhas palavras, tá? Porque eu assisti uma aula e coloquei essa pergunta nessa aula, porque eu já falei pra vocês que eu comprei uma grade de cursos de coach. Custo fazer, tá, gente? Mas faço. Que eu não gosto mesmo, mas faço, porque eu sei que vai me desenvolver e me ajudar na liderança, não é pra mim exercer a profissão. E a pergunta era essa. O que você busca em cada reunião que você participa? Porque é fruto disso que você não sai do lugar. Você é comprometida, você tem potencial, você é esforçada, você faz tudo o que precisa ser feito, mas você não sai do lugar. Por quê? Porque você precisa ter claro o que você tá buscando. Então, se faça aí essa pergunta. Oh, meu Deus. Então, se faça aí essa pergunta. O que você busca nessa aula de hoje? Você precisa ter claro o que busca no negócio Mary Kay. E em cada aula, em cada áudio que eu ensino, uma dica no grupo, uma dica no seu privado. Enquanto não houver um motivo maior, um porquê, um desejo para arder seu coração, tudo que você receber de ensinamento e oportunidade, você não vai enxergar e não vai aproveitar. Você não vai se permitir colocar em prática. Por quê? Porque você não sabe o que você busca, e você não sabe o que você busca porque você não tem clareza do seu porquê. Por que eu tô participando dessa aula hoje?
Por que que eu quero virar uma futura diretora? Por que que eu quero entrar em qualificação para ser diretora? Por que que eu quero carro rosa? Por que que eu quero conquistar o resort? Você tem que ter um porquê pra tudo. Porque se você não tiver o seu porquê, se você não tiver essa clareza, você não vai fazer o que precisa ser feito. E aí, é a dica que você não vai colocar em prática, a estratégia que você não vai valorizar, não vai renovar a mente, sabe? Você não vai ter insights, você não vai ter ideias. E se tiver, você não vai colocar em prática. Quantas vezes isso só acontece comigo? Quantas vezes você tem uma ideia? Nossa, eu podia fazer isso, né? Nossa, eu podia fazer, nessa data comemorativa, uma mesa e fazer um open house? Nossa, eu podia ligar pra tal pessoa? Gente, fulana foi minha consultora, eu podia ligar pra ela. Sabe quando te vem umas pessoas na sua cabeça? E aí você não liga pra essa pessoa, você não faz a ideia que você teve, sabe? E aí você se torna uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, né? Mas deixa a carne te levar. Por quê? Porque você tem ideia. Vem pessoas na sua mente, vem estratégias pra você fazer, mas você não tem coragem e força pra colocar em prática. Por que será? Porque o seu porquê não tá claro, entendeu? Então você não vai valorizar um evento, um ambiente pra te transformar, né? Que os nossos encontros presenciais da área nacional, WRK oficial, são praticamente de graça. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu pago caro às vezes pra estar... Eu lembro uma vez que eu paguei, não lembro se foi 400 ou 600 reais, pra estar 2 horas com o Paulo Vieira, que ele ia vir aqui pra Belo Horizonte. Você tem noção do que é isso? Mas ali eu tive um despertar, tá? E aí, muitas vezes, você vai receber uma capacitação extraordinária e você não tá disposta a ir no evento. Você não tá disposta a participar dos encontros presenciais. Sendo que o bem vai ser pra você. Então, eu volto no que eu falei lá no início da reunião. A gente tá com falta de permissão, comecem a estudar sobre esse assunto. O nosso merecimento tá tão baixo, começa a participar desse assunto, começa a estudar sobre esse assunto. Você não tem o seu porquê claro. E tudo que tem de bom pra te ajudar a ir pro seu próximo nível, você não tá disposta. Você não tem coragem, você não tem força. Às vezes até tem coragem, mas não tem força pra poder enfrentar o seu ego, o seu orgulho. E eu falo isso por mim, tá? Porque nesse último seminário que teve, eu tava passando muito mal, tá? Eu tava numa virose brava. Eu tava colocando pra fora, sabe, só aquele líquido, já não tinha mais o que colocar pra fora. Eu não podia comer, que o que eu comia, gente, eu colocava pra fora. Minha mãe não queria que eu viajasse. Ela falou, Suelen, você não vai. Pois eu fui. Sabe por quê? Porque eu resolvi me policiar 24 horas pra colocar em prática aquilo que eu aprendi. A gente precisa aprender a romper. Uma coisa era eu não ir se eu tivesse hospitalizada. Outra coisa era eu não ir porque eu tava indo no banheiro toda hora e vomitando toda hora. Então eu fiquei na base da maçã. E fiquei 4 dias em São Paulo na base de maçã e soro, tá? Eu já não tava aguentando mais. Se eu tentava... Eu me lembro que eu comprei uma Marmitex e eu consegui dar 2 garfadas nela. De tanto que doía tudo. Mas eu fui. Por quê? Porque se você tiver o seu porquê claro, você vai aprender a se policiar 24 horas para colocar em prática aquilo que você foi ensinada. Você vai começar a ter mais força para você fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes é isso que nos falta, tá? Então, ó, vai ter clientes e consultoras para cadastrar incríveis, mas o seu orgulho não vai te deixar enxergar, fruto de não ter o seu porquê. Enquanto você não tiver o seu porquê, por que que eu vou levar a sério o que a Suelen ensina? Por que que eu vou levar a sério o que a Mari ensina? Por que que eu vou levar a sério uma aula de outra nacional? Por que que eu vou levar a sério o ir em um evento? Por que que eu vou levar a sério, né, contribuir, nem que seja um pouco lá no grupo da unidade? Por que que eu vou contribuir? Por que que eu vou fazer meus agendamentos? Por que que eu vou fazer sessão presencial? Por que que eu vou fazer os meus vídeos digitais? Por quê? Por quê? Enquanto você não tiver claro o seu porquê, você vai deixar o seu orgulho tomar conta e você não vai se policiar 24 horas para começar a colocar em prática tudo que você vem aprendendo. Porque lembra que eu falei com vocês? Os resultados que eu tenho hoje, pode até ter demorado, mas vieram. E se vieram, foi fruto de eu ir expandindo a mente. Ainda que ela foi expandindo de pouquinho em pouquinho, eu me policiei 24 horas para colocar em prática o que eu aprendi. E aí veio essa expansão. Agora, se eu não continuar me policiando, eu vou passar os meus próximos 5, 10 anos vivendo os mesmos resultados que eu tô hoje. E a mesma coisa é você. Hoje, os seus resultados na Mary Kay estão bem melhores do que os seus resultados de 5 anos atrás? E seja humilde e corajosa para se responder essa pergunta, tá? Para de passar a mão na sua cabeça. Ou você poderia estar bem melhor? Já era para você ter ido pro seu próximo nível há muito tempo. E aí? E os seus próximos 5 anos como serão? Vai ser do mesmo jeito que tá agora? Porque é isso que nós precisamos. Então eu comecei com essa introdução aqui, porque se a gente não desenvolver primeiro a nossa mentalidade, a gente não vai conseguir dar certo nem na Mary Kay, nem em lugar nenhum. Não adianta nem ficar mudando, porque não vai adiantar. É sobre nós, é sobre a nossa mentalidade. Então nós precisamos, tá? Desenvolver urgente a nossa mentalidade. Então, resumindo essa introdução da nossa reunião. Como que eu desenvolvo a minha mentalidade, Suelen? Lendo livros,
lendo, assistindo vídeos que agregam, tá? Não é a vida da influência, a vida do famoso lá no Instagram, não. Não tô falando que você não possa fazer isso, tá? Não é sobre isso. Mas eu tô falando que é sobre você ter um tempo de qualidade pro seu desenvolvimento o tempo todo. Participando dos encontros online, e de coração aberto, e sempre com essa pergunta, né, que eu falei pra gente fazer lá, o que que você busca nessa reunião, ouvindo os áudios que eu envio, mesmo você achando que você já sabe. Sabe quando a gente clica no áudio, a gente começa a ouvir, eu já sei sobre isso? É você, engolindo seco, né, respirando fundo e opa, peraí, né, deixa eu ouvir esse áudio, por quê? Lembra? Vai vir um insight novo, uma ideia nova, né, então eu começo a me conectar o tempo todo, a gente tem que aprender a se reconectar o tempo todo com as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, com os mesmos temas. Você indo nos encontros presenciais, não importa se na sua cidade não tem, eu tava conversando sobre isso com 2 consultoras. Na sua cidade não tem, e aí como que vai ser? Você vai ser a vítima de ó céus, ó vida, eu moro no interior, nada acontece aqui, ou você vai se dispor de fazer um bate e volta para você poder participar de um evento, de um encontro. Tudo na vida são escolhas, né? E detalhe, tá? Porque os cursos que eu já paguei para ir para São Paulo fazer, só a passagem aérea ficou mais de R$1.000, o curso mais de R$3.000, alimentação lá. Então, numa brincadeirinha de investir em um curso, não fica menos de R$4.000. E aí você vai pagar uma mixaria, né? Para poder vir para um evento da Mary Kay, por exemplo. E tá achando um absurdo? Nossa, que absurdo. Não posso fazer isso. Mentalidade. Aí volto lá. De novo, a permissão e o merecimento é tão baixo que tudo é motivo pra eu não vou no evento, eu não vou participar. Agora não é a hora. E vai ser quando? Depois que estiver morta, não vai adiantar. Então nós precisamos, trabalhar para desenvolver a nossa mente, para que a gente possa aprender, para que a gente possa se policiar 24 horas se tô colocando em prática o que tá sendo ensinado, porque se eu tô sendo ensinado é por alguém que tá nem que seja um pouco melhor do que eu, que já tá no seu próximo nível, e depois que eu me policio 24 horas, eu vou começar a expandir minha mente, e aí as coisas vão começar a melhorar, eu vou começar a ter novos resultados. E ainda que você não acredite, faça. Eu lembro que eu sempre batia de frente com a minha diretora, né? E ela ria de mim até. Eu falava assim com ela, isso não vai dar certo, mas eu vou fazer. Porque se você tá falando e você é a diretora, então eu vou fazer. Aí ela faz. Por quê? Porque eu sou muito racional, né? Então tinha coisas que, né, se você for olhar ali a linha de raciocínio, não ia dar certo. Pois dava certo. E aí é isso que nós precisamos, sabe? E tá lá em Provérbios, né? Aceitar ter mentores. Aceitar aprender com quem está melhor do que a gente. Começar, né, a ter uma mentalidade e um coração aberto, né? Inclusive, leia o livro Mindset. Porque ou você tá tendo um mindset fixo, ou você tá tendo um mindset flexível. E nós precisamos, né, que é o mindset milionário. Porque nós precisamos começar a nos desenvolver, nem que seja um pouquinho, tá? Todos os dias, um pouquinho, mês a mês. E aí, não apenas venda base, tá? Pensa, e agora, outra reflexão. O que eu preciso fazer com o lucro das vendas, com o lucro da base? Dê um motivo maior para as vendas. Tenha um motivo para você querer lucrar mais. Então, primeiro você se fez a primeira pergunta lá. Você precisa fazer isso, gente. Eu vou repetir, se a gente não estiver disposta a desenvolver a nossa mentalidade, a gente não vai melhorar os nossos resultados. Então, o tempo que às vezes, né, você fica batendo de frente comigo, questionando, ó céus, ó vida, o tempo que você fica batendo de frente aí com seu marido, com seu filho, com a sua mãe, com a sua amiga, com a sua vizinha, o tempo que você fica julgando o outro, né, fica vendo aí a vida do outro e toda hora julgando o casamento da fulana tá magra, fulana se veste mal, fulana, aquela cor de cabelo não ficou legal. O tempo que você fica fazendo isso com os outros, faça com você, porque você só tem o poder de mudar você e só você é responsável por mudar você e a sua vida. Então, se fez a primeira pergunta lá, que já vai ajudar a gente a desenvolver um pouco a nossa mentalidade, agora se faça essa. O que eu preciso fazer com o lucro das vendas? O que eu preciso fazer com o lucro da base? Você precisa ter um motivo, porque se você não der um motivo, você não vai fazer. Na última promoção da base, quantas bases você vendeu? Você nem sabe. Você sabe quantas bases você vendeu na última promoção? Você sabe quantas bases você vendeu no último ano? Ei, você é uma empresa, você precisa ter isso anotado. Eu tenho tudo anotado, tá? Eu tenho esse caderninho aqui, ó. Eu não posso virar aqui pra vocês verem. Esse meu caderninho aqui, ele tem tudo da Suelen Consultora. Tudo da Suelen Consultora. Aqui tem contato. Aqui tem o dia que eu fiz reposição. Aqui tem as minhas... Já tô até precisando trocar, porque aqui, ó. Tem só mais isso aqui de página. Aqui tem tudo, tá? Aqui tem quais foram os produtos que eu vendi no mês passado. E olha que eu tenho isso na planilha, no computador também. Mas na hora que eu tô ali fazendo, eu gosto de anotar. Não sei você, como que você gosta? Eu gosto de anotar, depois eu passo pra planilha, porque a planilha soma automático, ajuda melhor. Quando eu preciso, né, de entrar em contato com alguém, a planilha eu jogo o nome, vou lá e vejo o que eu falei com aquela pessoa. E no caderno não tem isso, né? Mas você precisa ter anotado. Então, ó, anota aí a tarefinha, tá? Deixa eu anotar aqui também, porque depois alguém pergunta. Anota aí. Quantas bases você vendeu na última promoção? Você precisa ter esse levantamento. Por quê? Porque esse ano você precisa vender mais. Nessa promoção de base, você precisa vender mais, tá? E
quantas bases você vendeu no ano passado? Esse ano não pode ser o mesmo tanto. Sabe como que funcionam as metas da Mary Kay para nós diretoras, para conquistar qualquer coisa? É aumentar 20 a 30% referente ao ano passado. Então, isso é estratégia de empresa. Se você conversar com grandes empresários, todos eles têm uma meta, têm uma projeção de no próximo ano, no próximo trimestre, no próximo semestre. Na verdade, toda grande empresa, ela tem um objetivo para o próximo ano. Aí depois ela divide em metinhas, né? Para poder conseguir alcançar. Então, já se faz essa pergunta. Se faz essa pergunta, não. Faça esse levantamento, tá? E liste quem são minhas clientes de base. Cara, às vezes você nem sabe. Você acha que ela não tá comprando, ela tá ou com outra consultora ou com outra marca. Mas aí, quando você resolve querer fazer dinheiro e resolve entrar em contato com as suas clientes, sabe? Aí ela vai te falar assim, não tô usando não. Ah, não, obrigada. É porque ela é muito simpática, entendeu? Mas vai lá na casa dela pra você ver. Fuça lá o armário ou a necessaire dela. Tá lá. Entendeu? Nem que seja uma base xing-ling que você acha assim, você vê ela na foto e fala, ela não tá usando base mesmo não, mas tá usando, tá? Então a gente nós precisamos começar a fazer esses levantamentos. E aí depois que você fizer esse levantamento, você fala pra você, o que eu preciso com o lucro da base? O que eu vou adquirir com o lucro da base? Então, eu vou trabalhar essa promoção, eu vou trabalhar esse mês, eu vou trabalhar esse trimestre. Quantas bases, a Dani pediu aqui, ó, pra falar a pergunta de novo. Nossa, minha cabeça hoje tá lenta, gente. Quantas bases você vendeu na última promoção que teve? Se você não é uma nova consultora, né? Porque a nova consultora, ela não passou pela última promoção. E a outra pergunta é quantas bases você vendeu no último ano? Por quê? Porque nessa promoção, você precisa vender mais. Você tem que aumentar, e nem que seja 20% a mais, tá? Do quanto você vendeu na última promoção. E esse ano, você precisa aumentar os seus clientes de base. Você precisa vender mais bases. Aí você vai somar 20% a mais. Porque esse ano, você tem que aumentar suas vendas em pelo menos 20% a mais, tá? E aí, feito isso, outra pergunta que você tem que se fazer. Aí já é pra desenvolver a mente. O que eu vou fazer? O que eu preciso com o lucro da base? Com o meu lucro Mary Kay? Porque senão, o quanto você fizer é isso mesmo. Então você tem que ter um porquê, você tem que ter um objetivo. Ah, eu vou renovar o meu guarda-roupa. Então, todo mês eu faço de lucro com a Mary Kay R$200, R$500, R$1.000. Então, eu vou Então, eu vou fazer R$1.000 a mais esse mês. Então, esses R$1.000 a mais que vai sobrar, nada mais do que justo, né? Do que eu vou lá, devolvo o meu dízimo de 10%, poupo 20% e sobrou quanto? 70%, né? E aí, 70% eu vou comprar de roupa nova. Porque eu tô cansada de entra ano, sai ano, meu guarda-roupa são as mesmas roupas, eu compro uma, duas roupas no ano. Não, eu vou fazer R$1.000 a mais. Tô falando 1.000, mas você pode jogar mais alto, tá? Não, eu vou fazer R$1.000 a mais. É a mais. Porque se você fizer o mesmo tanto, não pode, né? Então, eu vou fazer R$1.000 a mais com as vendas da base, porque aí, o que eu vou fazer? Eu vou poupar. Eu já vou guardar esse dinheiro ali, que é pra mim comprar um celular novo, que é pra mim comprar meu carro, que é pra mim trocar meu carro, que é pra mim colocar o meu silicone, que é pra mim, sei lá, e aí pra mim reformar algum cômodo da minha casa, comprar um fogão, e aí talvez fazer uma progressiva, né? E aí talvez você fala assim, Sueli, você tá doida, minha filha? São R$1.000 só, né? E você tá pensando em trocar de carro, comprar carro, ir pro aluguel, renovar guarda-roupa. Não, isso dá, né? Comprar celular novo, você tá doida, minha filha? Não. Você concorda que você não estava fazendo esse dinheiro e é o a mais? Então, para que eu consiga materializar os meus sonhos, não importa o prazo que eu me dei para realizar, é isso que a gente tem que estar disposta a fazer o a mais. A crescer nas vendas, crescer nos nossos cadastros. Porque é esse a mais, entende? Quando você é uma futura diretora, vamos supor que você ganhou aí a mais lá no mês R$200, R$100, R$50. Você acha pouco? É a mais. Entendeu? Enquanto você não tiver essa mentalidade, que você não tá conseguindo materializar suas coisas, porque você não tá fazendo esse a mais, você vai continuar tendo as mesmas coisas. Ou tudo que vai fazer tem que parcelar de 80 vezes, ou tem que abdicar de outras coisas, né? Porque o pobre de mentalidade que eu tô falando, tá? Ele tem muito esse pensamento. Para eu ter um celular novo, para eu ter um carro, para eu viajar, eu vou ter que deixar de fazer outras coisas. Não precisa. Por quê? Porque você tem que se desenvolver e estar disposta a fazer o a mais. Então você vai conseguir manter o padrão da sua vida e ter mais coisas. Não é diminuir o padrão da sua vida para ter mais coisas, tá? Então, ó, essa introdução aqui é muito importante, tá, gente? Porque nada vai mudar se a gente não estiver disposta a mudar os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos sentimentos, mas principalmente as nossas ações. Então a gente precisa se policiar 24 horas. Eu tô colocando em prática o que eu tô aprendendo? Os pensamentos que eu estou tendo, eles estão de acordo com o que eu quero viver? O que eu tô falando está de acordo com o resultado que eu quero ter? O meu sentimento, eu tô tendo autocontrole dele? Porque você não tem como
não deixar de ter um sentimento, mas você pode não remoer ele, não alimentar ele. Então vem um sentimento de medo, vem um sentimento de insegurança, o que você não pode é alimentar, tá? Então eu preciso alimentar sentimentos bons, né? Eu preciso alimentar minha força, minha coragem, eu preciso alimentar ali, ó, aquela vontade ardente de conquistar aquilo que eu quero conquistar, de fazer aquele a mais, e aí eu preciso me policiar 24 horas nas minhas ações. Por quê? Porque se eu não estou disposta a fazer o que só cabe a mim a fazer, eu não vou ter esse a mais. Eu não vou materializar esse meu motivo, esse meu porquê. Então eu preciso policiar 24 horas. Eu preciso policiar se eu tô mandando mensagem para 100% dos meus clientes, se eu fiz aquela ação que a Suelen ensinou dos kits de presente, se eu já fiz aquela ação de disparar, né, pra minha agenda toda que a base está de promoção, se eu vou colocar em prática essas 6 estratégias, não é uma ou outra, são as 6. Eu preciso, se eu tenho meu porquê forte, eu vou voltar a fazer agendamento para fazer pelo menos 3 sessões na semana. Eu vou voltar a entrar em contato com as minhas potenciais. Se eu cadastro alguém, eu vou fazer o início perfeito dela, seja presencial ou seja online. Então, quando eu tenho meu porquê, eu me policio para ver se eu tô fazendo o que precisa ser feito para que eu alcance esse porquê. Agora, se eu não tenho esse porquê, né? Se eu não tenho clareza, se eu não tenho um motivo para agir, eu não vou agir. E o que vier é isso mesmo. E aí, tanto faz. Tanto faz. Se eu tiver R$1.000 de lucro com o Mary Kay, se eu virar futura diretora, se eu entrar em qualificação, se eu me mantenho como diretora ou não, tanto faz. Aí eu fico só querendo milagre, 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 milagre. Faço pouco, mas quero um milagre. Por quê? Porque não tem um porquê, tá bom? Então anota aí, ó, 6 estratégias pra você vender mais base, tá? Eu sei que alguma delas, eu peguei as principais, tá bom? Eu sei que muitas aqui você vai falar e eu já faço, e eu sei que muitas aqui você já ouviu. Só que, vamos lá, vamos fazer uma análise aqui antes. Existem 3 motivos pelos quais nós não estamos tendo resultados melhores na Mary Kay. Existem 3 motivos pelos quais, tá? Deixa eu até tirar esse post aqui pra você prestar atenção no que eu tô falando. Vamos lá, isso aqui é muito importante. Existem 3 motivos, tá? Pelos quais você não está vendendo mais. Existem 3 motivos. Gente, cadê minha anotação? Existem 3 motivos. Já bem que eu sei de cabeça. Existem 3 motivos pelos quais você não tá fazendo seu pedido de 40% por mês, ou tá fazendo seu pedido de 40% por mês, mas ainda não é uma corte de vendas, né? Não tá fazendo aí um lucro de mais de R$2.000 com Mary Kay. Existem 3 motivos pelos quais você ainda não é uma futura diretora, ou já foi uma futura diretora e não volta a ser. Existem 3 motivos pelos quais você ainda não é uma diretora da multinacional Mary Kay. Vamos lá fazer essa autoanálise? Anota aí. Existem 3 motivos pelos quais eu tenho grande potencial, grande capacidade, mas eu não fui ainda para o meu próximo nível. Anotou? Queria falar na ordem certa, mas perdi meu papel. E olha que eu organizei tudo ontem, hein? Mas tive uma complicação aqui de manhã. Anotou a pergunta, gente? Vamos lá. Agora você vai avaliar em qual desses 3 motivos que você se encaixa. Primeiro, constância. Você não é constante. E aí? Se avalia, sou constante ou não sou constante? Você não é constante. Então, você faz o que você quer, na hora que você quer, né? Se você quer fazer agendamento, você faz. Se você não quiser, você não faz. Se você quer fazer uma ação de vendas, você faz. Mas se você não quer, você não faz. Você não tem constância. E quando eu falo constância, eu sei que muita gente me conta a historinha assim. Mas você tem que ver que eu trabalho fora. Mas você tem que ver que eu tenho outras atividades. Mas você tem que ver que eu tenho filho. Isso não tem nada a ver. Para de colocar desculpa em outras coisas, ou em outras situações, ou em outras pessoas. Constância se trata de você ter organização de tempo e você se colocar um tempo para fazer algo no seu negócio Mary Kay todos os dias. Não importa se são 30 minutos, se são 2 horas ou se são 6 horas de trabalho. Não importa o tempo, não estou falando sobre tempo. Estou falando sobre constância. Eu me comprometo, eu sou disciplinada, eu anoto o que eu vou fazer e eu faço o que eu vou fazer. E todos os dias eu faço alguma coisa. Todos os dias eu coloco em prática uma ação de vendas ou todos os dias eu coloco em prática uma ação de cadastro. E aí, você tá tendo constância? Faz a autoanálise aí. E seja sincera. Porque se você não for sincera e não tiver coragem e humildade pra você se autoavaliar, as coisas não vão mudar. Então escreve aí na frente. Poxa, depois que ela explicou isso, eu tô sendo constante ou não tô sendo constante? Segundo, volume. Às vezes você até é constante, mas você faz tão pouco todos os dias que você se ilude que vai dar certo. Você tem algum resultado, né? Por quê? Porque você é constante. Porque é lei da semeadura. Deus é fiel. Aquele que planta, colherá. Só que o quanto você tá plantando é pouco.
Então, seu volume está baixo. E aí, você quer lucrar pelo menos R$ 1.000 por mês, mas não vai, porque você é constante, mas o volume tá pouco. Você quer ser uma corte de vendas, mas não vai, porque você é constante, mas o volume tá pouco. Você tem grande potencial, tem grande capacidade, mas planta pouco, né? A sua disposição é muito baixa. Então, você tá plantando pouco, mas você tá na fé, né, querendo um milagre que essa corte de vendas vai acontecer. Você quer entrar em qualificação, mas você faz pouquíssimas entrevistas de início. Você até tem constância. Quando você vai fazer uma entrega, você fala sobre a oportunidade, mas quantas entregas você está fazendo? Você tira, né, ali um dia ou outro para você poder entrar em contato com as suas potenciais. Mas aí você entra em contato com 10, 20, recebeu um tanto de não e para. Você para ali para poder fazer áudio nominal, você faz 10, 20, né, e eu falo que tem que ser 50, 100, e aí você para. Então seu volume tá baixo. Agora coloca aí na frente do volume. Seu volume tá bom, de verdade, ou não? Nossa, Su, eu tenho constância, mas é um pouquinho todos os dias. Eu começo, vou dar uma viajada lá no Instagram. Eu começo e vou arrumar casa. Eu começo, já tá na hora de eu ir trabalhar, né? Não tem uma organização de tempo. Então, como que tá o seu volume? E terceiro, agora, qualidade. Você até tem constância. Às vezes o seu volume até tá proporcional ao quanto você quer fazer, né? Então, agora, presta atenção, tá? Nessa questão de volume. Se eu quero fazer R$ 1.000 com Mary Kay por mês, eu tenho que vender 750 por semana. Se eu quero ser uma corte de vendas, eu tenho que vender uma média de 8 a 10 produtos por dia, tá? Se eu quero ser uma futura diretora, né, que é ter 5 pessoas ativas no meu time para já começar a ganhar 12% e começar a construção do meu time, né, a escalar o meu negócio, é o dinheiro trabalhando para você. Opa, peraí, eu preciso começar a fazer pelo menos 100 entrevistas de início, apresentar o negócio, seja por áudio ou presencial, para 100 pessoas por mês. Agora, se eu quero entrar em qualificação para diretora, aí, meu amor, o papo é de gente grande, tá? Porque ninguém se torna diretora na sorte, não. Ninguém se torna diretora por não ter feito nada, não, tá? É fruto, ó, de agendamento, de novos contatos, agendamentos, sessão, entrevista de início perfeito, tá? Porque não pensa que você vai começar a fazer aí 5, 10 mil reais por mês fazendo só o que você tá fazendo, porque não vai, não. Então, o seu volume tá proporcional? Aí entra a qualidade. Às vezes você tá com constância, e às vezes você até tá começando a ter volume. Mas a qualidade faz o que quer, na hora que quer. Ou melhor, faz por obrigação. Sabe? Faz por obrigação. Faz porque tem que fazer. A Suelen falou que eu tenho que fazer 50 áudios. Vai lá e joga no abacato. Suelen falou que eu tenho que fazer reposição das minhas clientes. Vai lá e joga no abacato. Bum! Aí pra todo mundo, né, que são pessoas de perfis diferentes, pessoas que compraram produtos diferentes, você quer fazer a reposição com uma mensagem padrão pra todo mundo. Então como que tá a sua qualidade? Você às vezes já tá começando a produzir os seus vídeos na internet, o que a gente precisa começar a fazer, mas não limpa a câmera do celular, não olha o que é que tá atrás, não faz uma maquiagem bonita, tipo assim, faz por obrigação. Eu tenho que fazer, sabe? Monta aquele script mais assim, é porque eu vi alguém fazendo, então eu vou fazer igual. Mas não tem nada a ver com o seu perfil, não tem o seu jeitinho. Então, não para pra estudar, sabe? Eu quero fazer um vídeo, vamos fazer um vídeo! Não para pra estudar sobre o produto, não para pra estudar sobre aqueles benefícios, sobre a dor daquele cliente, né? Peraí, eu vou fazer esse vídeo desse produto só porque eu tenho que fazer? Só porque eu tenho que começar a fazer? Não! Qual é a dor que eu quero suprir na pessoa que vai ouvir esse vídeo? Deixa eu tirar aqui 20 minutinhos pra estudar no YouTube, no Google, como que eu faço pra ter vídeos impactantes. Palavras magnéticas, né? Uma comunicação que faça com que as pessoas queiram prestar atenção no que eu tô falando. Mas quer fazer vídeo? Então vamos fazer vídeo. Ou então só quer saber de fazer vídeo, né? Ah, não, porque agora eu sou digital. Só quero saber de produzir. Ah, legal. Aí não tá disposta a investir em tráfego, em colocar um post patrocinado. Não dá pra poder não ter qualidade, tá? Então a gente precisa ter essa qualidade. Então faça aí essa autoanálise dessas 3 coisas. O que tá te faltando? E às vezes é as 3. E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem. O que nós precisamos é, aprendi agora sobre isso? Então agora eu vou melhorar. Agora eu vou me policiar. Agora eu vou levar isso a sério, tá bom? Então, anotou aí as 3 coisas, né? E aí, faça aí uma autoanálise. Porque é por esses 3 motivos, tá? Que você não tá vendendo mais, que você não está cadastrando mais, que você não é uma corte de vendas faturando aí mais de R$ 2.000 com Mary Kay por mês. É por isso que você ainda não é uma futura diretora ou não se mantém. E é por isso que você não é uma diretora. Porque nós precisamos fazer uma autoanálise o tempo todo, tá bom? Não adianta fazer por fazer. Não adianta só colocar as coisas em prática sem ter um fundamento, tá bom? Então vamos entrar aqui agora, ó, nas 6 estratégias pra você vender mais base, tá?
Então, nós vamos falar sobre avaliação de investimento, né? Sobre leads, sobre marketing, parcerias, fidelização e a visão a longo prazo. Porque tudo que não existe uma visão, você não vai fazer, tá? Então, a gente tem que ter essa visão. Peraí, deixa eu ver se é esse. Vamos lá. Estratégia 1, anota aí. Avaliação de investimento. Todo negócio tem um custo alto de ativo e passivo. Aquilo que eu invisto que não gera retorno, lucro, e aquilo que eu invisto que gera lucro, tá? O que nós precisamos entender, que eu quero dar aqui como exemplo? Você concorda comigo que se você fez uma faculdade para engenharia, para ser advogado, qualquer coisa que precise de um escritório, certo? Você vai ter que montar esse escritório, concorda? Então, você vai ter que ter um excelente notebook para colocar os seus projetos lá, os contratos, uma mesa, uma cadeira, um ventilador, ar-condicionado, né, gente? Um ar-condicionado, um tapete legal, uma planta. Quem tem salão, quem tem esmalteria, né, teve que comprar aí os materiais, lavatório, esmalte, certo? Vejo a minha mãe com a confeitaria, né? Então, ela tem que ter ali batedeira, mais de um liquidificador, forno industrial, não é assim? Isso é um investimento que não gera lucro, mas que essa profissão precisa ter. Que não vai ser menos de uns 10, 20 mil reais. Quem tem uma loja, aquela loja ali, quando você entra numa loja mais básica que for, ali tem investido de dinheiro parado 5, 10 mil, 20 mil reais, e lojas maiores, né, 100 mil, 500 mil reais. O que nós precisamos entender na Mary Kay é que o nosso negócio é tudo lucro. Então nós precisamos parar para avaliar o nosso negócio, cara. Você não precisa, o celular você já tem. Tá? Que não vem, eu preciso da internet, eu preciso do celular pro meu negócio. Não é custo do seu negócio não, porque você já tinha. Eu desconheço alguém maior de 18 anos que não tenha um celular e não tenha internet, gente, pelo amor de Deus. Em todos esses meus anos de Mary Kay, eu nunca vi ninguém falar assim, eu não tenho celular, vou comprar só pra trabalhar com Mary Kay. Não, eu não tenho internet em casa, eu tenho celular, mas não tenho internet em casa, vou colocar só pra trabalhar com Mary Kay. Mentira, nem que seja um 2G, 1G, tinha no celular. E para trabalhar no nosso celular, a gente precisa de uma internet básica, né? Por causa de mensagem de WhatsApp, mas que todo mundo já tem. Então, no nosso negócio, tudo é lucro. Entenda que, se eu adquirir essa base, vamos supor, na época lá, né, que eu adquiri, adquiri 200 bases. Dessas 200 bases, não é dinheiro parado, entende? É dinheiro de fluxo de caixa, entrada e saída. Então, eu falo mesmo que consultora que tem produto parado em casa, ela precisa entender que o único defeito que isso daqui tem, gente, o único defeito que isso daqui tem, meu amor, é que não tem perna, que não tem boca. E você, quem vai ter que fazer alguma coisa pra vender. Mas é fluxo de caixa, entrada e saída. Eu coloco aqui no meu estoque 100 bases, eu coloco aqui no meu estoque 5 mil em produtos, mas desses 5 mil vai virar 7, vai virar 8 de entrada e saída o tempo todo. Eu faço pedido, vendo pedido, eu faço pedido, vendo pedido. Por isso que vocês precisam assistir a aula de organização financeira, tá? Vou colocar lá no nosso grupo. E quem não veio lá depois me pede, tá? Quem assistir essa aula depois. Por quê? Porque isso daqui é fluxo de caixa. Produto é entrada e saída. Então, eu não tenho que ter nada parado pra mim fazer Mary Kay, tá? Outra coisa que a gente precisa raciocinar no nosso negócio é o cadastro. O cadastro, você só precisa desenvolver a sua maturidade. Por quê? Porque você vai receber muito não, você vai receber muita gente ingrata, vai ter gente que vai desligar na sua cara, vai ter gente que não vai te responder, mas não se trata de você, entendeu? Se trata da pessoa, cada um coloca pra fora aquilo que tá cheio, né? Cada um tem um caráter e tá tudo bem. Mas se você desenvolver a sua maturidade, o seu profissionalismo, você não vai ficar magoadinha por conta das pessoas que você tá entrando em contato e elas não estão te dando atenção. Aí, quando você tiver uma pessoa que te dê atenção, você vai valorizar, porque também acontece muito isso, tá? Que eu observo. Você, consultora, entra em contato aí, vamos supor, com 20 pessoas. Aí 19 te deu não, 19 desligou na sua cara. Mas quando você encontra uma, que é aquela que tá te valorizando, que tá te ouvindo, que tá te respeitando, você não tem qualidade. Você explica de qualquer jeito, você fica numa preguiça danada. Quando a pessoa te fala alguma coisa, né, você já fica toda magoadinha, toda doidinha. Você não aceita contornar objeções. Se a pessoa é da sua cidade, você não aceita ir até ela, sabe? Falar com ela, olha, eu vou fazer uma sessão aqui pra gente poder vender. Você não valoriza. Então, o que nós precisamos raciocinar, tá? Eu não vou entrar nessa parte aqui, que é algo que a gente precisa conversar depois, né? Sobre fazer a carreira Mary Kay e o tanto que você, quem tá precisando melhorar isso. Mas o nosso negócio, ele é tudo lucro. O produto é fluxo de caixa, eu invisto, né? Para que entre, mas na saída eu ganho muito mais. E o cadastro é um dinheiro que só entra. Eu só preciso trabalhar as minhas emoções. Sou eu quem preciso me desenvolver como pessoa e ter inteligência emocional. Então, no nosso negócio, a gente precisa entender que o nosso lucro
o nosso lucro, ele é maravilhoso, entende? Então a gente precisa ver isso como uma estratégia, tá? Então, ó, primeira dica, não tenha medo de fazer seu demonstrador de base. Ele dura anos. Gente, quem aqui tem demonstrador de base? Vamos lá? Você pensa assim, ela falou que não tinha nenhum lucro parado, que não tinha nada parado, né? Mas ela tá me falando aqui agora pra poder montar o meu demonstrador de base, vamos lá. Você vai ter 20 bases, né? Vamos pôr aí, ou as 28. Vou ter lá. Vamos começar aí, vou ter 20 bases, vou investir em 20 bases. Gente, isso aqui dura tanto como demonstrador. Vamos lá, gente. Quem tem aí demonstrador de base? Dura tanto. E cada vez que você demonstra, é muito raro a pessoa não comprar. É ou não é, Lu? Quando a gente coloca a base no rosto da pessoa, cara, e faz aquela técnica que eu ensino, passa só na metade, na outra metade não. Coloca o espelho, né, Dani? Coloca o espelho na pessoa e pergunta pra ela qual dos dois lados você quer ser. Meu amor, se ela não tiver dinheiro pra comprar a base, aí, ó, a Erika falou, é essencial. Se ela não tiver dinheiro pra comprar a base, ela vai comprar depois. Pois é, eu já usei pra venda quando faltou. Aí, tem hora que acontece isso, né? A gente vende o demonstrador porque a gente não tem o tom e a cliente não quer esperar. Eu também tenho um cliente. Não, me passa essa aí mesmo. Tá pouquinho usado. Então, você não precisa ter medo de ter o seu demonstrador se você não for uma pessoa que tudo que você começa, você para. Se você não for essa pessoa. E mesmo assim, tá? Se você já tem, né, esse hábito de fracassada, de tudo que você começa, você para. O seu demonstrador você vende depois pra uma maquiadora, pra alguém que tá começando a fazer curso. É só você ir em alguma escola de maquiagem de quem tá começando a fazer curso. E aí você consegue vender o seu demonstrador também, tá? Porque eu não sei se vocês se lembram, uma vez que a Mary Kay colocou uma base efeito pó, eu tirei todas pra demonstrar, só que depois ela saiu de linha. Eu vendi o meu demonstrador, tá? Então, o que você precisa? Ter o seu demonstrador de base. Existe uma lista de tons que você, né, precisa, que você vai usar primeiro, tá? Mas depois você cada mês vai adquirindo mais, tá? Ele dura anos e ele vai te gerar um enorme lucro, claro, se você usar, tá bom? Então, a dica prática. Faz o seu demonstrador de base, tá? Então, a primeira estratégia, faz o seu demonstrador de base, quem não tem e quem já tem, tá? Tenha meta de fazer mínimo 30 antes e depois, em um mês. Lembra? A gente precisa trabalhar constância, a gente precisa trabalhar volume e a gente precisa trabalhar qualidade. E você vai ver o seu lucro triplicar. E claro, né, você não vai perder a oportunidade de aumentar o ticket médio da sua cliente, tá? Você não vai deixar de ofertar outros produtos, né? Fazer ali antes, nem que seja um kit básico, um gel, um hidratante, um primer, perguntar se ela quer um blush, um batom, tá bom? Não deixa de aumentar o ticket médio dela oferecendo outras coisas. Mas se coloca essa meta de fazer pelo menos, tá? 30 antes e depois, dentro de um mês. Tem que ser dentro de um mês, porque lembra, tem que trabalhar a constância, mas também precisa trabalhar o volume. Eu duvido que se você fizer um trabalho de qualidade de 30 antes e depois, dentro de um mês, uma por dia, tá? Ir pra rua mesmo e fazer uma por dia que seja, ou ir pra um salão. Gente, eu lembro que lá atrás, quando eu me coloquei essa meta, eu fui pra um salão, né? E ali no salão, em um dia, você consegue fazer umas 10, 15 em um dia, né? Não tem como você não lucrar mínimo R$ 2.000 no mês, se você se dispor a começar fazendo pelo menos 30 antes e depois, dentro de 30 dias. Então, consultora, você tá aí falando, eu tô perdida, preciso fazer renda, mas eu não sei por onde começar. Esse negócio de Mary Kay é maravilhoso, todo mundo tá vendendo muito, mas eu não sei por onde começar. Começa por aqui, fazendo 30 antes e depois, tá? Inclusive, né, eu também, tá? Então a gente precisa, deixa eu ver qual é o próximo post. Então a gente precisa, urgente, tá? Colocar produto no rosto das pessoas. O digital, gente, ele veio para agregar. Ele não veio para tirar o presencial. Você precisa entender que no digital você não alcança vários perfis de pessoas, vários perfis comportamentais. O presencial, você alcança todos os perfis comportamental. Então, no presencial, você aumenta o ticket da cliente. A cliente que ia ficar na dúvida se ia comprar, ela compra. Por quê? Porque ela pode sentir o produto, ela pode pegar, ela viu esse produto, viu como que a qualidade é maravilhosa, não tá achando que a propaganda é enganosa. Então, o digital, ele não veio para tirar o presencial, tá? O digital, ele veio para agregar, tá bom? Segunda estratégia, a gente precisa começar a trabalhar os nossos leads, né? Que agora a palavrinha da vez no mercado digital, né? Leads. Pessoa que tem interesse no seu serviço. E aí eu te pergunto, quem são os seus leads? Todos os seus contatos da agenda já te comprou base? Tenho certeza que não. Então, uma dica prática para você fazer é: faça a pesquisa de opinião da base com toda a sua agenda de contatos. A gente precisa fazer uma peneira na nossa agenda. A gente precisa saber quem são as pessoas que não estão nos comprando base, mas que pode ser uma nova cliente de base. Às vezes, ela é a sua cliente de outros produtos, mas ainda não é da base. Às vezes, ela é uma amiga, ela é uma parente. Às vezes, é um contato que você nem sabe o que ele tá fazendo ali. Ou só eu que pego meu celular e falo, gente, quem é fulana? Gente, quem é essa? É ou não é verdade? Mas eu preciso saber se ela pode ser uma potencial cliente minha. Então, ó, eu não sei, aqui não tá dando pra ver o postzinho, mas eu vou mandar.
essa pesquisa de opinião lá pra vocês verem, tá? Agora eu vou mandar no post, né, gente? Porque eu perdi ontem tudo do meu celular, tá? Tava bonitinho já pra vocês, mas aí vocês, né, deixa a preguicinha de lado, vê a imagenzinha e digita, tá? Então, ó, dica prática. Faça pesquisa de opinião da base com toda a sua agenda de contatos. Todo mundo que não te compra base, que eu tenho certeza, põe minha mão no fogo, que você não tem nem 100, 200 clientes fiéis de base, você faz essa pesquisa que eu tenho certeza, tá? Certeza que vai dar certo e você vai começar a ter grandes potenciais clientes de base e já até clientes, né? Porque muita gente com essa pesquisa já vai te comprar também, tá? Terceira dica. E, gente, engraçado, deixa eu só ver um negócio aqui. E deixa eu falar uma coisa. Ah, tá. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Terceira dica, né? E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não é escolher qual estratégia vai fazer. Se você tiver o seu porquê claro, do porquê que você vai fazer um lucro melhor, porquê que você vai trabalhar pra fazer 2.000 de lucro, 3.000, 5.000 de lucro, você vai colocar todas as estratégias em prática, tá? Tava conversando ontem com uma consultora. É parar de reclamar e começar a agir, começar a plantar. A fé é isso, é você fazer com o coração e mentalidade de que vai dar certo, de que você vai colher. Mas o problema é que a pessoa só reclama e não pega pra fazer, ou faz o que quer na hora que quer, tá? Então é colocar todas as estratégias em prática, porque vai dar certo. Terceiro, marketing, tá? Aqui a gente precisa trabalhar o marketing do WhatsApp, em todas as redes sociais e o presencial. Gente, quem não é vista não é lembrada. Para com esse negócio de, as pessoas já sabem que eu sou consultora Mary Kay. Pode até saber, mas você não posta nada. Agora, videozinho motivacional, mensagenzinha bonitinha, música do imperador, música gospel. Nossa, isso aí, ó, tá assim. Nunca vi. Foto do seu pé, da sua língua, dos seus peitos. Tá tudo lá. Agora, todos os dias, não tem o seu produto. Ó, Dani, depois você compartilha com a gente, ó, lá no grupo da unidade, por favor. Todos os dias tem que ter o seu produto no status do seu WhatsApp, nas suas redes sociais, Instagram, outras mídias que você usa. Então a gente precisa ter um marketing forte, tá? Vocês já viram como que as influencers fazem? Todos os dias elas postam o produto que elas vendem com o link de onde comprar. E outra coisa, o óbvio precisa ser dito. Fez um videozinho da base, seja você usando ou seja você filmando, que você ainda não quer aparecer, você precisa informar a pessoa como que ela faz pra comprar. O óbvio precisa ser dito. Então você tem que falar com ela. Clica aqui no link da minha loja virtual e faça a sua compra. Se você for de outro estado, né, me chama aqui no direct que eu vou verificar pra te enviar pelo Correios. E aí, tá, gente, tem o Melhor Envio, que é um site, tá, que você envia de uma forma mais fácil. Eu não sei sobre ele, tá? Mas eu sei que várias pessoas usam. Fala, ó, me chama aqui pra gente verificar. Então você tem que induzir a pessoa a te chamar. Responde aqui oi, responde eu quero, tá? Então o óbvio precisa ser dito. Você precisa falar. Olha como que o óbvio precisa ser dito. Alguém já te pediu pra você ajudar ela em um site, em alguma coisa, e tava escrito assim, clique aqui. Aí a pessoa te pergunta assim, o que eu faço agora? E tá escrito lá, clique aqui. Mas você tem que falar com ela aqui, tá vendo? Ó, clique aqui. Então clica aí. Aí a pessoa te fala assim, é mesmo. Sabe a porta dos estabelecimentos que tá escrito assim, puxe ou empurre? Na que tá escrito empurre, tem gente puxando. Na que tá escrito puxe, tem gente empurrando. Porque o óbvio precisa ser dito pra muita gente. Então a gente precisa, tá? Deixar tudo muito claro. Igual outra coisa, entrando aqui em outro assunto, que eu fico vendo. Consultora tirando foto de produto e colocando no status. Como se a cliente tivesse obrigação de saber que produto é esse. Como se a cliente tivesse obrigação de saber que produto é esse. O óbvio precisa ser dito. Você é consultora, você sabe que isso aqui é um hidratante, você sabe que isso daqui é uma base, você sabe que é um batom mate, que é um batom cremoso. Mas nem todo mundo que tá vendo sabe. Então o óbvio precisa ser dito. Você precisa falar que o gel de limpeza é pra tomar banho, você precisa falar que o hidratante é pra hidratar, você precisa falar que a base é uma maquiagem, que a nossa é mais do que uma maquiagem, tá bom? Pra uniformizar o tom do rosto. Então o óbvio precisa ser dito, que o blush é pra trazer uma saúde, né, ali pro seu rosto, que o batom, esse que você tá postando, ele é um batom mate, que esse outro é um batom cremoso, que tem vitaminas. Então o óbvio precisa ser dito, tá, gente? Então vamos lá, ó. Aqui, terceira dica. Você precisa comunicar ao mundo que você é consultora Mary Kay e tem a melhor base custo-benefício. A primeira coisa que nós, consultoras, estamos faltando é fincar a nossa bandeira no nosso bairro, na nossa cidade e depois, boom, né, começar a explodir aí, a desbravar. Então, o maior número de pessoas na sua rua, no seu bairro, precisa saber que você é consultora Mary Kay. No ano passado, teve uma consultora que ela estava entre as top 20 Brasil de vendas, tá? E lá no seminário, gente, é muito bom. Vocês precisam fazer o cofrinho pra você não deixar de ir no seminário, porque você troca muita experiência, você começa a entender, porque às vezes você pensa assim, cara,
Como que fulana tem tanto resultado? Eu faço muito e não tô tendo. E lá você consegue conversar com as pessoas. E aí eu perguntei pra uma delas, tá? E aí ela me falou assim, olha, eu tenho 11 grupos de WhatsApp com clientes. E aí eu falei, cara, se cada grupo agora pode colocar, acho que é 900 ou 1000 pessoas, né? Ela tem 11. Putz! Ela tem mais de 11 mil pessoas. Entende por que ela tá conseguindo trabalhar só no digital? Porque ela tem mais de 11 mil contatos. Então, quando ela dispara uma ação de um hidratante corporal, pra você é só um hidratante corporal. Pra ela, são mais de 1000 vendas. Mas por quê? Porque ela tem mais de 11 mil contatos. Sabe quando a base vem de promoção, ela consegue vender ali umas 1000, 2000? Por quê? Porque ela tem mais de 11 mil contatos. Então, o que nós estamos precisando? De ter contato. De ter muito contato. De fazer com que todo mundo veja que você é uma consultora Mary Kay. Você precisa passar na rua e as pessoas precisam saber que você é consultora Mary Kay. Você precisa com que as lojas do seu bairro, do seu estabelecimento, saibam que você é consultora Mary Kay. Essa é a minha meta, tá? Inclusive, deixa eu falar pra vocês, sabe por que eu coloquei essa dica aqui e tô falando sobre isso? Porque eu assisti uma aula, ó, de uns 10 anos atrás. E aí a diretora falou isso. Quer ter sucesso nas vendas? Essas foram as palavras dela, tá? Não sei se alguém vai lembrar aí quem é. Finca a sua bandeira na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Olha só. Então a gente precisa fazer com que muita gente saiba que nós somos consultora Mary Kay. A fulaninha lá que foi fazer o cabelo em tal salão, que foi fazer uma massagem, quando ela comentar que precisa de uma base, a dona daquele estabelecimento vai falar assim, ah, eu tenho uma consultora ótima pra te indicar, a Suelen. Entendeu? Então a gente precisa fazer o nosso marketing, tá? Como, Su? Primeiro, você vai enviar para 100% da sua agenda o post da base, tá? Que ela tá de promoção, mais um breve áudio e um breve textinho. Quando eu falo breve textinho, é assim: ei, Su, tudo bem? Como que você está? Tá bom? E aí você vai falar o que você quer no áudio, tá? Mais o link da sua loja virtual e peça para suas clientes compartilharem no status delas e nos grupos dela esse postzinho que a base tá de promoção com o seu nome e o seu telefone, tá? Inclusive, essa imagenzinha aí, ó, que eu já enviei lá o PDF no grupo pra vocês, você pode, né, já montar uma imagem com seu nome e telefone e pedir suas clientes pra colocar no status delas, tá? Aí, gente, você pode fazer um sorteio para suas clientes, ó, em 48 horas, todas as clientes que colocarem esse postzinho meu no status, tá? E claro, eu vou ver e não tirar do status, deixar ele correr as 24 horas, eu vou sortear uma base, eu vou sortear um kit básico, uma máscara de cílios, um kit de hidratante com gel. Gente, a vida é sobre dar pra receber. Tira o escorpião do bolso, tá? E olha só, se as suas clientes começarem a te divulgar, como que não vai ser legal, né? Então, nesse primeiro aqui, você já tá avisando todo mundo da sua agenda que você é consultora Mary Kay de novo e que você tem base, mas você também tá avisando, tá, pra elas, né, pra te ajudar a fazer esse marketing. Então, você vai alcançar pessoas que talvez você nunca alcançaria, tá bom? 2, divulgue no seu Insta, no seu status do WhatsApp, todas as suas redes, o material da base. E aí, cada dia você cria uma coisa diferente. Você usando a base, você fazendo teste de base, você falando da base. Gente, entenda algo. Você vai fazer isso com vários produtos, mas existe um que precisa ser o nosso carro-chefe, tá? Que precisa ser a nossa menina dos olhos de ouro. E existe um produto que você precisa pegar firme e não parar de falar dele. E esse produto tem que ser um produto que gera recompra, um produto de alta qualidade, um produto que a pessoa vê a diferença no uso. E a base é um desses produtos. Porque quem não gosta de maquiagem, você tem que ensinar ela a usar base. Porque a nossa base, ela é muito mais do que só uma maquiagem. E outra coisa, é pra uniformizar o tom da pele, além dela ajudar a tratar a pele. E pra quem gosta de maquiagem, também pode usar base. Então você consegue alcançar todos os públicos. Mas o que a gente precisa? Voltar a produzir material diário da base. Você pode postar outras coisas, fazer outros vídeos, mas a base, entendeu? Precisa ser a sua base, o alicerce do seu negócio pro seu lucro. 3, post patrocinado. Quem quer trabalhar mais no digital precisa tirar o escorpião do bolso. Se a Mary Kay já liberou o post patrocinado, não deixa de fazer, tá? E aí, quando você fizer, uma orientação é você entrar no chat, ou na central, ou na política de redes sociais de mídias, que tá lá no nosso Em Sintonia, pra verificar se o seu post tá dentro dos padrões, tá bom? Mas faça, tá? 4, panfletagem, né? Que é onde você for, você entregar esse materialzinho aí, ó. Achei que eu tinha um aqui, nem tem. Você entregar esse materialzinho aí. Ah, tá aqui. Lembrei que eu coloquei todos. Nem tá. Mas esse postzinho aí, né, que eu já compartilhei com vocês, e aí você vai entregar pra todo mundo, tá? Inclusive, eu coloquei na minha agenda um dia pra poder fazer a abordagem. Porque aí eu já vou matar 2 coelhos numa cajadada só. Tadinho do coelho, né? Tem que usar outra expressão. Mas vocês entenderam, né? Por quê? Eu já vou fincar minha bandeira na minha rua, no meu bairro, e já vou também fazer uma abordagem que vai ter o caminho das vendas, tá?
Então, faça isso, imprima. Mas você precisa ter uma referência. Ah, acho que tem aqui. Eu quero mostrar. Ai, gente, eu sou assim. Aqui, ó. Eu lembrei que eu cortei, mas eu imprimi mais. Então, olha aqui, ó. Eu coloquei 8 em uma folhinha, tá vendo? Fica em um tamanho ótimo pra você colocar na caixinha de correios, pra você entregar na rua. Então, ó. Ah, é, Dani. Ah, não, mas eu fiquei com dó do... Assim mesmo. Me arrumem outra expressão que tem a ver, gente. Então, ó. Só que você precisa dar uma referência pro seu cérebro. Você vai imprimir quantos? Eu imprimi 200 e me dei uma meta de entregar esses 200, tá? Em um mês. Então, eu vou tirar um dia na semana, né? Então, a partir de maio, agora, eu tenho um dia na semana pra poder fazer minhas abordagens, distribuir bastante panfletinho, tá? E onde eu for, colocar nas caixinhas de correio. Então, antes eu fazia isso e sempre aparecia venda de base. Por que que a gente para, né? Baixo merecimento, falta de permissão. Tudo que você fazia e que você não faz mais e que te trazia resultado que você não tá fazendo mais, é baixo merecimento, né? Então, faça isso aí, tá? E a abordagem, tá, gente? Outra coisa que a gente precisa, fincar a nossa bandeira. Então, você pode fazer abordagem nas suas vizinhas, tem aquela carta da vizinha, abordagem em praças, lojas, né? A gente não pode ter ponto fixo de Mary Kay, tá? Mas nós podemos sim colocar ali um dia, né? Uma mesinha pra poder fazer teste de base, tá? Pra poder ali captar contatos, né? E distribuir aí os panfletinhos, tá? Então, essa dica 3... ela talvez seja mais simples de ser feita, mas é extremamente eficaz. Por quê? Porque a gente precisa de contatos. A gente precisa fazer o marketing do nosso negócio, tá? Dica 4, voltar a fazer parcerias. Pra quem fazia, né? Cliente... Deixa eu só beber uma água aqui. Parcerias. Cliente que indicar 5 amigas pra te comprar base e ganhar dela. Então, raciocina comigo, que eu sei que a sua mentalidade aí, né, já falou assim, Suelen, mas... eu vou dar uma base de presente? Você tá doida? Não posso. Vamos lá. Empresária, você precisa aprender a fazer contas? Sabe por que você não tá dando brinde pros seus clientes? Porque você não faz conta e porque você não raciocina sobre o benefício que você vai ter, tá? Ninguém aqui tá sendo bom samaritano, não, né? De ficar doando produto, não. É estratégico. Pensa só. O lucro de a pessoa te indicou 5 clientes, certo? Pra comprar, tá? Que te comprou. Não é que talvez vai comprar, não. 5 pessoas que te comprou. Então, a Dani me passou 5 amigas que vão comprar a base. Uhul, parabéns, Dani. Você ganhou a sua base. Obrigada por ser minha parceira e me ajudar a expandir o meu negócio. Faz um bilhetinho bonitinho pra sua cliente, tá? Que elas ficam todas alvoroçadas. Põe um bombonzinho, né? Ouro branco. Você é ouro, sabe? Faz uma mensagenzinha legal. Das 5 bases que eu não ia vender, que são pessoas que eu não ia alcançar, concorda comigo? Por quê? Porque são contatos de uma cliente, né? E eu nunca chegaria nessas pessoas. E a Dani só me passou. Eu vou pedir o designer pra fazer ou eu produzo um aqui no chat GPT. Agora eu tô assim. Eu mando lá. Dessas 5, 2 vai me pagar o custo da base que eu vou dar. Da base que eu dei de presente, tá? As outras 3 é lucro livre pra mim. Só que olha que a gente precisa pensar além. Sabe por que você ainda não é uma corte de venda? Sabe por que você ainda não é uma diretora da multinacional Mary Kay? Porque você só pensa no agora. Você precisa pensar no além, você precisa ter visão de águia, você precisa pensar lá na frente, você precisa começar a ter visão de futuro. As 5 são recompra, vão ser reposição. Porque é impossível alguém usar uma base Mary Kay e não continuar usando. Ela pode não continuar comprando com você. Por quê? Porque o atendimento da outra foi melhor, porque a outra faz aquela fidelização, né? A cada 10 produtos comprados, ela ganha um da bolsinha VIP, entendeu? Mas ela usa. Às vezes ela usa uma base por ano, uma base a cada 2 anos, mas ela usa. Então, essa estratégia de parceria com as clientes, com as amigas, com as vizinhas, com as parentes, de a cada 5 que você me indicar, você ganha um. Não, a cada não, tá? Você me indicando mais de 5 pessoas pra comprar a base, né? E as pessoas, pelo menos 5 comprando, você ganha a sua. 2 paga o custo que eu precisei pra dar esse presente. 3 é lucro livre na hora. Mas as 5 você precisa entender que são reposição o resto do ano. E aumenta o ticket médio. Porque dessas 5, com certeza alguém vai começar a te comprar mais do que uma só base. E vou além, olha como que tem que ter visão de águia. Dessas 5, se você continuar fazendo, ó, fulana, você pode ganhar aí a sua próxima base. Ou você pode ganhar um batom, ou você pode ganhar um hidratante. Por isso que quando o produto vem na promoção, a gente precisa aproveitar muito, que é pra gente poder fazer essas estratégias. Se você me passar 5 pessoas que comprem a base, você ganha um produto. Uma dica é você ter uma necessaire, tá? Que eu fazia essa necessaire VIP. Compra uma necessaire maior, tá? Coloca ali bastante produto de promoção.
E aí a sua cliente que te indicar 5 pessoas pra te comprar, aí ela pode escolher um produto ali da Necessaire VIP. Só que essa Necessaire VIP precisa encher os olhos, entendeu? A pessoa precisa ver a Necessaire e falar: a Necessaire tem minha máscara de cílios Lash Intensity Panorama, aquele hidratante, aquele gel de limpeza maravilhoso, entendeu? Então tem que ser assim. Tá, ainda na parceria, salão, gente. Começa a marcar o dia da beleza no salão, né? O Beauty Day, pra fazer teste de base, tá? Parceria em salão dá muito certo. E depois talvez você até consegue cadastrar a pessoa. Eu sempre consigo cadastrar donas de salão ou a manicure, se eu já deixo venda ali pra ela. Então nós precisamos, de novo, ter visão de águia. Se eu quero começar a escalar o meu negócio, cadastrar as pessoas, se eu já deixar a venda pra ela, é raro ela não cadastrar, tá? Mas olha aqui, se ela não cadastrar na hora, as vendas é minha, o dinheiro é meu, porque eu faço isso, tá? Não é ela que recebe, sou eu quem recebo, tá? Por quê? Porque se ela não quiser cadastrar, então o cliente é meu, a venda é minha. E parcerias em estabelecimentos, né? Pra você pegar contatos, colocar ali uma urna, colocar uma prancheta, tá? Pra você presentear com skincare ou a sessão, né? Mas o seu foco precisa ser vender pelo menos uma base pra cada contato, tá? Então é muito importante a gente trabalhar aí as parcerias. Dica 5. Vamos lá, já estamos finalizando. Fidelização e reposição. Liste todas as pessoas que algum dia te comprou base. Anota a data da venda, tá? A média de data para reposição. Ligue ou envie áudio nominal. Gente, base é um produto que gera ótima recompra. Então, nós quem precisamos o tempo todo estar em contato com essas pessoas para que elas se lembrem de repor a base, tá? Não espere o cliente te procurar. O bom profissional quem mantém o cliente. Cliente fiel é o que te fará ter uma estabilidade, né? E garantir aí, ó, o seu alicerce, o seu lucro melhor todo mês, tá? Leve a sério a reposição usando a planilha. Vou enviar no grupo da unidade de novo. Colocando na agenda a data para as revisões. E trabalha para ter, no ano, pelo menos 100 clientes fiéis de base. Então, no ano passado eu tive 100 clientes fiéis de base. E esse ano eu preciso ter mais 100 clientes fiéis de base, né? Então, eu preciso ter 100 novos clientes de base, tá? Isso é muito importante. Então, a reposição é o que vai fazer aí você ter uma lucratividade maior também, cada ano, tá? E agora, o que você precisa? De visão a longo prazo, né? Então, a sexta estratégia, gente, é uma visão a longo prazo que a gente precisa ter. Quando a base vem de promoção, não é à toa. É estratégico para você ter visão de fazer mais dinheiro, principalmente a longo prazo. Como, Suelen? Primeiro, se eu tenho pronta entrega, né? Eu preciso ter uma pronta entrega maior para lucrar mais depois que a promoção acabar. Então, eu não vou pedir só as bases que eu tenho costume de vender. A quantidade, eu vou pedir a mais. Por quê? Para nos próximos 2, 3 meses eu continuar vendendo promoção de base, tá? Então, por isso que você não precisa ter medo. A validade da base é maravilhosa. Base é um produto que vende. Então, você só precisa entender que é um investimento a longo prazo. Então, você pode pedir aí 100, 200, 300 bases para você vender e ter uma lucratividade maior até a próxima promoção sem medo, tá? Repor clientes antes do prazo. Então, quando a base me vende promoção, eu não tenho que ficar esperando a minha cliente entrar em contato comigo. Mas ela comprou mês passado. Ótimo! Ei, Ana, tudo bem? Ana, a sua base entrou de promoção esse mês. Já aproveita para adquirir, porque aí você já vai ter a sua próxima base já pagando um valor bem menor. E eu tô fazendo ela, tá? Se você já quiser ela agora, se eu já puder encomendar, eu tô fazendo ela de X valor por X valor. Então, eu ainda dou um descontinho um pouquinho maior ainda, tá? Do que vai estar lá na revista. Pra quê? Pra ela repor. Porque tem pouco tempo que ela comprou. Ou tem muito tempo que ela comprou, mas eu quero que ela já reponha. A gente precisa entender que a cliente que te compra mais base, ela usa mais. Então, eu tenho certeza, né, que você não é um ET e que vive as mesmas situações que eu. Tem cliente que só vai usar base Mary Kay pra sair. Tem cliente que só vai usar base Mary Kay em ocasiões especiais. E é por isso que ela não te repõe base a cada 2 meses, 3 meses. Então, o que você precisa? Falar com ela, ó, aproveita a promoção, porque aí você vai ter base pra usar todos os dias. E aí você vende os benefícios da base, porque ela vai ver que a base não é só uma maquiagem, é um produto que faz parte do skincare dela. E aí ela vai usar todos os dias e até pra trabalhar dentro de casa. Tá importante falar com a sua cliente que a base tem que ser usada inclusive dentro de casa, né? Por quê? Porque ela forma uma película impermeabilizante do rosto que ajuda a proteger, como se fosse de uma forma física, né, dessa luz azul do celular, tá? Então, né, dessa luz artificial. Então não deixa, tá, de fazer essa ação. 3, fazer novos clientes para aumentar sua cartela de clientes. Então, eu não tenho que ficar vendendo só para as mesmas pessoas. Entenda que a promoção de base é para você fazer novos clientes. Travou. Voltou. Agora voltou. Nós precisamos fazer novos clientes o tempo todo e principalmente dos produtos que geram recompra, tá? E ações de presentear com base quem não te compra base para depois te gerar recompra. Gente, nós precisamos aproveitar os produtos de promoção e dar eles de presente. Onde que eu tô? Ó, já tô lá no 6, né?
Então, ó, clientes potenciais, ação para novos contatos, aniversários, dá de presente base, tá? Então, ó, aquela sua prima que fez aniversário, ela não te compra base? Dá ela uma base. Aquela sua amiga que não te compra base, dá ela base. Aquela sua potencial, fala com ela, fala, ó, se você se cadastrar com R$ 53,90 e você fizer a ação, aí faz lá a ação, né, de 7 vendas em 24 horas, consórcio, dá ela uma meta, e se ela bater, você presenteia ela com essa base, tá bom? Então nós precisamos usar o produto de recompra para presentear. Mas eu vou dar pra minha cliente, pra minha potencial, uma base? Sabe por quê? Porque a intenção é ela te repor. Então aquela sua potencial, que depois largou, Mary Kay, meu amor, você pode ter certeza, ela largou de ser consultora, mas ela vai continuar sendo sua cliente, pelo menos de base, tá? Então a gente precisa ter visão a longo prazo, tá bom? E aí eu quero passar aqui pra vocês um vídeo, presta muita atenção, ó. Educação financeira da maneira mais simples possível para ver se entra na sua cabeça. Economizar dinheiro não dá dinheiro, e é aí que a maioria trava. O que dá dinheiro é ir pro risco. Mas a maioria tem pouco dinheiro. Por ter pouco, tem medo de perder esse pouco. E por ter medo de perder, não tem coragem de arriscar. Eu vou dar exemplos aqui como vai ficar mais fácil. João, Pedro e Joaquim. Os três ganham 2 salários por mês. O João tem mentalidade pobre. Aí o que o João faz? Ganha 2 e gasta 2,5. Então nunca vai conseguir sair do lugar. Vai só se atolar. O Pedro tem mentalidade mediana. Ele ganha 2 e consegue economizar 100 por mês. Não é o pior do cenário, mas tá patinando. Porque ele vai passar a vida inteira ganhando os mesmos 2 salários e economizando 100. Então tá no mesmo lugar, tá ganhando a mesma coisa. O dinheiro não foi. Já o Joaquim, ele ganha 2 também, só que ele pega o 100 e diferente desse aqui, ele compra tudo de produto e vai pro risco e tenta fazer o 100 virar 150. Pode dar tudo errado a ideia dele, porque não tem matemática correta em venda. Ele pode vender, pode não conseguir vender, estabilidade não existe, então ele pode dar tudo errado. Mas se der certo, ele fez 50. E aí ele vai começar a repetir esse ato até conseguir arriscar mais recursos e fazer mais dinheiro. Um dia você vai acabar encontrando com esse cara, contando a sua história de sucesso em salas para milhares de outros. Economizar não dá dinheiro, o que dá dinheiro é ir pro risco. A maioria economiza achando que tá fazendo a coisa certa. Vocês estão errando, vocês estão patinando. As pessoas que alcançaram resultados extraordinários, elas não fizeram isso porque economizaram. Elas fizeram porque elas tiveram coragem de arriscar, mesmo tendo pouco. Visão, hein? Ação financeira da maneira mais simples possível. Visão. E não tem como você ir pro seu próximo nível financeiro se você não estiver disposta a arriscar. Mas não tem ninguém falando aqui pra você arriscar a sua casa, seu carro, né? Essas coisas mirabolantes, com agiota, com jogos. Não, é um risco calculado. Então, presta muita atenção. Você só vai sair da sua zona de conforto se você expandir sua mente e arriscar. Então, se você não for preguiçosa, tá? Pelo amor de Deus, tá? Um pedido só te gera dívida se você estiver morta na preguiça. Então, se você for uma pessoa morta na preguiça, que tudo se sabota, eu não sou preguiçosa não, mas você inventa uma historinha pra tudo, você cria uma historinha pra tudo, mas sabe o que é que eu não tenho tempo? Eu não posso fazer isso porque eu não tenho tempo, porque eu tenho filho, é preguiça, tá? Quando você assume o que você tá passando, você consegue mudar. Agora, se você ficar maquiando, passando a mão na sua cabeça, você não consegue mudar. Então tem horas que você tem que se olhar no espelho e falar: para de preguiça. Sai dessa zona de conforto miserável. Você tá com uma oportunidade maravilhosa em mãos. O que você tá fazendo com isso que Deus tá te dando? Se você não estiver fazendo isso, você vai ficar passando a mão na sua cabeça. É que o mercado não tá bom. É que agora não é a hora. Mas é porque eu tô doente. Mas é porque eu tenho menino. Mas é por causa disso, é por causa daquilo. Para. A vida é difícil. Escolha o seu difícil. Porque toda hora vai vir alguma coisa. Toda hora vai te acontecer alguma coisa. É um bicho que adoece. O tempo todo, gente, a nossa vida vai ter tribulações. A gente precisa entender isso. O que nós precisamos? Ter inteligência emocional e arriscar. Mas é um risco calculável. Então, você tem costume de pedir 10 bases por mês? Pede 30. Arrisca. Mas não é um risco que você vai morrer, entendeu? É um risco só pra te tirar da sua zona de conforto. Você é uma consultora que já faz 40%? Vai lá e faz 1.500 pontos. Se é uma consultora que já faz 1.500 pontos, vai lá e mete 2.000, 3.000, 5.000 pontos. Você precisa ir pro seu próximo nível. Você precisa arriscar. Você precisa te tirar da sua zona de conforto. E aí eu sempre conto, né, que eu acredito muito que eu me tornei diretora, né, e conquistei a corte ali no meu primeiro ano como consultora. Por quê? Porque eu me tirei da minha zona de conforto. Eu peguei todo o meu acerto da companhia aérea e era o acerto que era pra mim pagar minhas contas. Mas qual foi o meu raciocínio? Preguiça eu não tenho. Então eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer quase o dobro, porque com promoção, né, depois você vende no pós-promoção, você faz um lucro maior. Então eu vou fazer mais do que o dobro. E aí eu vou ter dinheiro pra pagar as minhas dívidas, que é o que ficou, né, quando a gente sai do serviço, a gente não vai ter aí salário todo mês praticamente. E ainda eu vou fazer mais dinheiro e vou ter agora uma nova profissão. Então é essa mentalidade que a gente precisa ter. Entende que é lógico que na hora que aquela caixa chegou, eu entrei em desespero, falei, meu Deus, cadê meu dinheiro? Tá tudo em produto.
Então eu tive que sair da zona de conforto. Todas essas dicas que eu dei aqui, eu tive que colocar em prática. Teve uma vez, né, foi a primeira vez, acho que, não sei se foi a primeira vez ali, que a base veio de promoção. Eu fui lá e pedi 200 bases com o cartão da minha amiga. Só a parcela deu mais de R$1.000. Eu não tinha outra escolha, a não ser ir pra rua, a não ser colocar todas essas dicas aqui em prática, a não ser fazer o que precisa ser feito. E antes, gente, nem tinha esse digital, igual tá facilitado agora não. E a Mary Kay nem deixava a gente colocar no status do WhatsApp, tá? As promoções e valores. Facebook, status, você não podia colocar valor, você só podia colocar o postzinho dos benefícios do produto. Mas eu me tirei da minha zona de conforto. Então, você precisa te tirar da sua zona de conforto, que é isso que o Rick falou. É aquele risco, mas aquele risco calculável, entendeu? E eu quero compartilhar aqui com você também, ó, sobre o que o Napoleão Hill fala, que você pode realizar os seus próprios milagres. Não fica esperando o milagre acontecer, não. Ele tá acontecendo na vida de quem tá fazendo, tá? Como? Ó, nenhum homem escravizado pelo medo é rico, tampouco é livre. O medo é o prenúncio do mal, o insulto ao Criador que proveu o homem de meios para rejeitar tudo que não seja desejado, dando ao homem controle total sobre seu poder mental. Antes de atribuir-se nota no quesito liberdade do medo, certifique-se de sonhar sua alma em profundidade e se assegurar de que nenhum dos medos básicos está escondido dentro de você. Então sabe por que você não está fazendo um pedido maior? Sabe por que você não está indo para cima para fazer suas ligações? Sabe por que você não está fazendo mais sessão? Sabe por que você não está indo mais no evento? Porque você tem medo. Vai que eu dou certo. Vai que eu começo a fazer muito dinheiro. Você tem medo disso. É triste, né? Mas é uma realidade. E lembre, ou medo de não fazer, né? O medo também de não conseguir. Lembre, quando o medo básico tiver sido transmutado em fé, né? Então, quando você eliminar todos os seus medos e passar a ressignificar, mudar os seus medos para fé, você terá chegado ao estágio de vida onde pode tomar posse de sua mente e, com isso, adquirir tudo o que deseja na vida, realizando seus milagres, bem como rejeitar tudo o que não deseja. Pobre, de fato, é quem não consegue olhar para o futuro com esperança de que se tornará a pessoa que quer ser ou alcançar a posição que gostaria de ter na vida ou atingir o objetivo que fracassou em adquirir no passado. Então tem muita consultora também que ainda não conquistou sua corte de vendas, ainda não conquistou seu diretorado, né? Não passa aí um pedido de 2.000, 5.000 pontos por mês. Por quê? Porque talvez um dia se colocou essa meta. E aí o que aconteceu? Não alcançou. Aí agora criou-se esse trauma, só que fica alimentando esse trauma, esse medo. Só que você precisa entender que hoje você não é a mesma pessoa de ontem. Hoje você está participando dessa reunião, amanhã você vai participar de outra, amanhã você vai ler um livro, amanhã você vai ver um vídeo, amanhã você vai ir em um evento. Então, o que você precisa? A partir de agora, se policiar para colocar em prática tudo o que você está aprendendo, tá? E aqui, ó, pra gente finalizar, a última dica, tá? O segredo para você vender mais, não só base, como mais produtos, né? O segredo para você ser uma corte de vendas ainda esse ano. O segredo para você ser uma Círculo das Estrelas 3º nível. O segredo para você ser a próxima diretora da multinacional Mary Kay, para você ser esse mês ainda, pelo menos uma futura diretora, começar a fazer seus 12%, né? Começar a escalar o seu negócio. O segredo para você entrar em qualificação já dia 1º é ter cada vez mais novos contatos. Selecione alguns clientes e separe mínimo 3 para você fazer aqui, ó, essa dica, tá? E entenda que são novos contatos que vai fazer com que você aumente o seu percentual de vendas e de cadastros, tá bom? E aí, o que você vai fazer com essas 3 pessoas que você selecionou? Precisam ser, ó, você vai fazer uma limpa na sua agenda. E dessa agenda, você vai separar 3 que são suas melhores clientes, pessoas mais influenciadoras, tá? Pessoas de poder aquisitivo melhor. Fulana, selecionei 3 clientes queridas para ganhar uma base Mary Kay e você é uma delas. Você me enviando hoje, então você faz essa ação bem cedo, tipo 7 horas da manhã, até 23h59, mais de 50 contatos de mulheres da sua agenda telefônica, né? Então é bem facinho, ó, fulana, você abre aí sua agenda e vai clicando na mulherada para me enviar. Para eu me apresentar como consultora Mary Kay, você vai ganhar a sua base de presente. Você quer participar dessa ação e ganhar a sua base? Olha só. E aí você vai dar 3 bases de presente, mas em compensação você vai ter 150 novos contatos. 150 novas pessoas para você trabalhar. Fruto de um valor irrisório, tá? Que você investiu para dar de presente para suas clientes. E aí é claro, né? Se uma não cumprir, você já passa para outra. Então tem que ser no mínimo 3. A gente precisa começar a trabalhar essa referência, essa meta de pelo menos 150 novos contatos, tá? Seja por semana ou por mês, de acordo com o tanto que você tá precisando aí. Gente, coloca essas dicas em prática, tá? Assiste a reunião de novo, com calma, sem tá aí fazendo outra coisa, sem tá toda hora saindo da reunião pra poder ver Instagram, pra poder ver outra coisa. Faz primeiro a autoanálise que nós fizemos lá no início da reunião. Se faça as perguntinhas que eu fiz pra gente começar a expandir a nossa mente. Avalia, né, os 3 motivos lá, em qual deles você tá encaixando que não tá permitindo. Travou aqui.
seja, né, a próxima corte, seja a corte esse ano, seja a próxima diretora da multinacional Mary Kay, tá bom? Então, assista essa reunião. Essa reunião foi feita de todo o coração. Foi passado, assim, o pente fino de 1 milhão de ações que a gente tem, quais que realmente dão resultado. E pode ter certeza, gente, vai dar certo, tá? Então, ó, a partir desse mês, você só não vai fazer mínimo R$2.000 com Mary Kay. A partir desse mês, você só não vai começar a construir sua corte de vendas. A partir desse mês, você só não vai entrar em qualificação para ser diretora, ou ser no mínimo uma futura diretora, se você não colocar em prática todas essas dicas. E aí, toda vez que você se pegar sem colocar em prática essas dicas, você se policia e fala, poxa vida, eu preciso desenvolver o meu merecimento. Eu preciso desenvolver a minha permissão. Eu preciso começar a ser uma pessoa mais disciplinada. Eu preciso começar a ser uma pessoa que policia os pensamentos, as palavras, os sentimentos, mas principalmente as ações. Eu preciso ser uma pessoa que desenvolve mais a obediência, né? Que nada mais é do que aprender e colocar em prática. Porque se a gente não começar a se policiar, a gente vai aprender, vai dispor de tempo e nada vai mudar, tá bom? Então, ó, bora colocar essas 6 dicas em prática que eu tenho certeza que você vai falar comigo assim daqui 1, 2, no máximo 3 meses. Su, estou materializando o meu porquê fruto daquela reunião de base. Por quê? Porque abriu a sua visão, abriu os horizontes e vendas de vários produtos e cadastros vieram a partir dessa base da reunião de estratégias aí de alto impacto pra gente poder vender bastante base e transformar nossa vida financeira. E não esqueça, tá? Assiste a reunião da carreira de novo, que eu vou procurar aqui e vou mandar pra vocês. Eu vou mandar a listinha, tá? Assista a reunião de organização financeira de novo, tá bom? Assista a reunião pra você conquistar a corte, porque nela eu dou muitas dicas também, tá? E não deixa de assistir a reunião também pra você se tornar a próxima diretora. Então essa reunião de base, ela é a base pra te abrir muitas vendas e cadastros, tá bom? Ó, que é isso, hein? Parabéns, Dani. Gente, com Deus, bora colocar em prática tudo que a gente aprendeu hoje. Espero ter contribuído.